empreendedorismo é apontado por muitos especialistas, economistas no mundo inteiro, como um dos caminhos possíveis para a retomada do crescimento econômico e do fomento também a novos postos de trabalho frente a uma crise que já vinha caminhando e que se agravou muito mais após essa pandemia. E é uma das causas que aqui no Nome dos Blocos a gente tem definido, e todas as práticas nesse sentido nós consideramos como virtuosas. Por quê? Porque elas geram, como eu tenho sempre falado, aquele ciclo de crescimento e evolução e novas possibilidades de riqueza e de geração de renda. Ok? Então, para isso, a gente tem trazido alguns exemplos de práticas nesse sentido, e hoje estamos aqui com o Marco, que é presidente do conselho do Founder Institute, um organismo internacional que tem como principal objetivo o fomento da inovação e de novas ideias nesse sentido, de expandir o empreendedorismo, a criação de novas startups. E o Instituto é representado aqui no Brasil pelo Gintec Academy Institute de Goiânia, e ele tem um programa que é gratuito, que há uma série de critérios de escolha, que empreendedores podem se candidatar para participar desse programa. Ele é desenvolvido online, e aqui o Marcos vai falar a respeito desse programa e também da missão e o que o Instituto tem feito, dos seus objetivos. E eu agradeço a presença do Marco Bernardo aqui conosco. Seja bem-vindo, Marcos, e eu gostaria, inicialmente, que você falasse um pouco do Instituto, qual a principal missão dele, o que ele tem realizado ao redor do mundo, e essa iniciativa aqui no Brasil, com os seus principais objetivos. Me parece que a primeira ação desse programa foi empreendida o ano passado, e depois a gente pode expandir um pouco mais e especificar os critérios do programa, o que fomenta, as competências desenvolvidas, tá? Mas, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco da missão, do perfil do Instituto no mundo e aqui no Brasil também, né? Primeiramente, boa tarde, Ana Lúcia, agradeço pelo convite, poder falar em nome do Founder Institute Brasil. O Founder Institute existe há 10 anos, foi criado em 2009 no Vale do Silício pelo Adel Hesse. O Vale do Silício é o berço, né, da tecnologia e inovação no mundo, aí, principalmente quando a gente fala em empreendedorismo. E o empreendedorismo em São Francisco ele é interessante porque ele ocorre principalmente entre doutores e mestres, né? Ele tem uma base acadêmica muito forte. Aqui no Brasil a gente separa muito o mundo acadêmico e o mundo empresarial, e lá nos Estados Unidos eles fazem o contrário. É essa relação entre empresa e academia e empresa, que gera inovação. Então, o Vale do Silício também ele tem uma cultura muito voltada para a inovação aberta. A inovação aberta, como é que você constrói essa relação aí entre empreendedores e empresas, né? E lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura de pitch e feedback, que é você fazer a sua apresentação do seu negócio ali rapidamente. Tem o pitch elevator, que é um pitch de elevador, que é o pitch de 1 minuto. Tem o pitch deck, que é o pitch de 5 minutos, que é um pitch onde você fala, além de falar da empresa, você fala do mercado, da precificação, por que seu produto ele é diferenciado. E também tem o conceito do feedback, né, que é muito usado lá nos Estados Unidos, né, na cultura da ética protestante, né, do espírito do capitalismo, que eles são muito realistas e honestos com feedbacks. Se a ideia é boa, é ruim, se a proposta faz sentido ou não faz, e qual que é a sugestão do mentor ou de quem está dando feedback para você melhorar a sua ideia e conseguir ter sucesso. Então, lá nos Estados Unidos, né, eles têm esse hábito, né, principalmente lá no Vale, onde a cultura, o berço da cultura hippie, aquela cultura mais humanista, né, uma cultura mais espiritual, com o meio ambiente, muito de budismo, né,
tem um grande número de asiáticos lá na Califórnia. Então, eles começaram a adotar essas práticas, né, de um ajudar o outro, né, que aí surgiu a economia colaborativa também. A gente fala muito de economia digital, de quarta revolução industrial, mas eu acho que o que mais falta aqui no Brasil é uma cultura de colaboração, porque o ecossistema e essas relações entre o ecossistema, entre universidade, empresas, governo, sociedade, se você não consegue fazer uma interação que gere uma sinergia, a gente não cria inovação, né? Então, o Vale do Silício, ele já está no Brasil, o Founder Institute está no Brasil aí há 4, 5 anos, a gente está no segundo ano em Goiânia. O primeiro ano foi de muito aprendizado, foi um ano onde a gente fez mais de 900 leads, aí, a gente teve quase 1.000 pessoas participando, conhecendo o Founder Institute. Aproximadamente 400 iniciaram aí a nossa pesquisa que a gente faz aí de perfil empreendedor, né? É um teste que o Founder Institute realiza com todos aqueles interessados em fazer o curso, né? Então, o curso que na realidade é um programa de aceleração de ideias, né, de fundadores durante 14 semanas, mas que para você chegar no programa, você primeiro participa dos eventos de recrutamento, que é o que nós estamos realizando, aí já realizamos 2 eventos. O primeiro foi no dia 21 de julho, com o Celso Brandão, da Entrega Web, que é uma startup semelhante ao iFood aí, de entregas, que foi fundada em 2014, 2015, ou seja, há 5 anos atrás a gente já fazia essa questão aí de automação de entregas, né, por exemplo, e essa startup foi vendida por uma startup gaúcha chamada Delivery Much, né? A gente não conhece ela aqui em Goiás, foi por isso que a Entrega Web preferiu vender e para atuar em cidades de interior. Então, eles não atuam em capitais concorrendo com iFood ou Uber. Eles foram para aquelas cidades que ainda não são atendidas por essas grandes redes, né? E também tivemos essa semana, na quarta-feira, a presença do Marcelo Albuquerque, do Curta Mais, né, aqui de Goiânia, que deu uma aula para a gente de perseverança, né, de como é difícil empreender, mas o fato de você não ter medo, de você ser resiliente e aprender com seus erros é que leva ao sucesso, né? Então, esses eventos de recrutamento são histórias de empreendedores que fazem ali um relato da sua experiência e como é que ele alcançou, né, o sucesso de mercado. Então, o programa de recrutamento ele vai até o dia 20 de agosto e a aceleração propriamente inicia no final de setembro. E aí tem que passar por esse teste de aptidão, que o ano passado a gente teve mais de 150 aprovados, mas que iniciaram o programa o ano passado foram 30. E desses 30, 24, né, que começaram o programa, 7 chegaram na fase de CNPJ, né, de formar a empresa, e a gente teve 4 que graduaram. Então, é um programa bem difícil, que você realmente tem que ter uma dedicação semanal, e você vai validando a sua ideia, você vai desenvolvendo o seu MVP, você vai aprendendo a como criar uma startup de tecnologia em 14 semanas, né? Então, é como se fosse uma incubadora que você fica 2 anos lá na universidade. O Founder Institute proporciona isso em 14 semanas, inclusive para você já estar preparado para fazer um pitch para investidor, para captar investimentos, porque a ideia é levar essa startup para o mercado, conseguir investimento e gerar faturamento e gerar empregos, né? Então, é um programa de alto desempenho aí, né, em curto prazo para quem quer empreender o seu negócio. Marcos, qual a filosofia básica do Instituto? Qual é a diferença? Você acha que há uma incompatibilidade de cultura, ou de posicionamento, ou de desenvolvimento? Como você falou, do espaço americano, ele tem essa cultura empreendedora, faz parte da filosofia protestante de sucesso e tudo. E aí tem um fomento incrível do próprio Estado de que essas organizações, essas novas organizações, elas tenham sucesso.
Aqui no Brasil, a gente tem alguns problemas, a questão cultural, né? Eu acho que isso é diferente. A gente tem uma questão do volume de impostos, de carga tributária que é paga, inclusive, recentemente, eu trouxe aqui um projeto super interessante da associação, de um grupo de associações que levaram um projeto para o governo de simplificação da cadeia tributária no Brasil. O projeto Simplifica Já, eu achei muito interessante. E isso é o que se fala, né? Que é um dos calcanhares de Aquiles, esse fomento, essa base. E, na sua opinião, há uma certa incompatibilidade, essa questão da carga tributária no Brasil realmente é um dificultador. E terceiro ponto, quais seriam as competências que, na sua opinião, você detecta que faltam no empreendedor brasileiro, né? Além daquelas técnicas que são básicas, né? Eu gostaria que você expusesse isso, porque é um referencial para esse empreendedor. Eu vejo muito eu tive muitos alunos na universidade que começaram a empreender, e eu acho que é legal eles entenderem quais são as competências que, de repente, estão faltando e que eles precisam estar atentos para desenvolver. Então, Ana Lúcia, empreender no mundo inteiro é difícil, né? O empreendedorismo ele não é fácil. E no Brasil é mais difícil ainda por todas as questões que você colocou, né? A gente tem uma cultura muito individualista, então a pessoa ela pensa em criar um negócio para ela e ela acha que vai dar conta muitas vezes de fazer as coisas sozinhas, né? E não é o que acontece na prática. Na prática a gente percebe que para uma empresa dar certo você tem que ter um time, né? E um time, primeiramente, você tem que partir de uma ideia, né? Qual que é o seu projeto? E aí você tem que fazer o desenvolvimento de produto, né? E esse desenvolvimento de produto no Brasil, a gente trabalha muito no achismo, né? A gente não faz uma pesquisa de mercado, a gente não procura primeiro conhecer o cliente, qual que é a demanda, quais são as necessidades que esses potenciais clientes têm, e você testar e fazer experimentos, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles acham que essa cultura do tentativa e erro é a melhor forma de você conseguir desenvolver um negócio. E aqui no Brasil, às vezes, a gente planeja muito e não ouve o cliente, a gente acha que é aquilo que o cliente deseja, e a gente cria o CNPJ, faz um investimento, e quando a gente entrega esse produto no mercado, a gente não tem uma aceitação. Então, a gente trabalha muito ainda no mindset tradicional, que é esse mindset, né, é uma visão linear, né, onde primeiro você tem que ter o produto, ter o CNPJ para depois vender. E não é assim que acontece lá no Vale. A gente vê que a cultura do empreendedorismo digital, principalmente, para você ter uma startup, não basta você ter uma empresa e vender no físico. Você também precisa ter uma plataforma digital. Você precisa ter um site, você tem que ou ter uma plataforma, ou você ter um aplicativo, redes sociais bem ativas, um Google Search, né, com muita descrição daquilo que você faz, e começar a desenvolver conteúdo, né? Qual que é a sua autoridade? O que você entende? Qual que é o problema de mercado que você enxerga e qual que é a solução que você está oferecendo? E aí você começa a ouvir os seus clientes e começa a desenvolver o produto em cima dessas necessidades, né? Dessas demandas. E aí, uma vez que o cliente ele concorda, fala, olha, eu topo em pagar um custo mensal aqui todo mês para ter o seu produto, porque ele está gerando resultado. Aí você começa a achar o market fit, que a gente chama, que é esse encaixe de mercado, que a partir disso você começa a precisar investir em comercial. Porque uma vez que você achou o desenvolvimento de produto, você achou o produto ideal para o mercado, você agora precisa fazer marketing e vendas. Então, esse é o conceito de startup. Primeiro você valida uma ideia, depois você desenvolve um produto com os clientes, e a partir do momento que os clientes aceitam pagar por aquele produto, aí que você cria um CNPJ e começa a fazer marketing.
Então, dessa forma, a chance de dar errado o seu negócio é bem menor, né? Porque você já testou, experimentou, e esse processo ele leva 2 anos, geralmente. É o processo que a gente chama de incubação de empresas, e que o founder faz de uma maneira acelerada, por isso que a gente chama aceleradora de ideias de fundadores, num período de 4 meses. Então, tem que ser muita dedicação para a pessoa realmente conseguir chegar até o final do programa. É quase que como se fosse um Big Brother, né, de empreendedores, né? No bom sentido. Sem competição, porque todo mundo tem que se ajudar muito para chegar até o final. Então, quem mais se ajuda ali, acaba chegando até o final. Então, aí é muito Big Brother mesmo, que é aquela questão de grupos, né? Só que a gente faz grupos de trabalho. E aí esses grupos vão se ajudando, trocando experiências e vão crescendo juntos. Então, você também tem que curtir, né, esse momento. Não pode ser uma coisa que você não gosta de fazer. Por isso que a gente faz o teste de aptidão empreendedora. E aí o teste de aptidão empreendedora é a sua visão de mercado, o seu senso crítico, a sua fluidez de inteligência, ou seja, são hard skills e soft skills, né, que nós avaliamos ali se o empreendedor tem essa maturidade intelectual, essa experiência de mercado também. A gente fala que para o empreendedor ele ser bem-sucedido, mundialmente, a idade média é 38 anos. Por que 38 anos? Porque com essa idade, a pessoa já teve uma graduação, ela já tem uma experiência de 5, 10 anos de mercado, ela já está num nível já de pós, de mestrado, doutorado, e aí que a gente entende que a pessoa tem maturidade de experiência, né, e de conhecimento para empreender num negócio. Então, às vezes, a gente leva um empreendedor de 20 anos para a incubadora achando que ele vai acertar de primeira. E não é bem essa a realidade, né? Então, a gente trabalha que na fase de graduação, né, quando o aluno ainda está na universidade, a gente incentiva muito o estágio, o trainee, o contato com o mercado, com as empresas, para ele empreender depois que ele já adquiriu essa experiência, né? Numa segunda fase onde ele já tem um capital, né, onde ele já tem algumas ideias, ele já tem conexões com o mercado, com profissionais, todo mundo já sabe qual que é a autoridade que ele tem, se é em marketing, se é em finanças, se é no comercial, se é em RH. Então, todo mundo tem um ponto forte e pontos fracos. Por isso que a gente precisa montar um time de pessoas complementares para a gente conseguir ter um negócio bem sucedido. O segredo do sucesso chama-se time, time, time. Legal. Então, o básico é que no Brasil nós temos que fomentar essa cultura colaborativa. É essencial isso. É isso? É isso. Essa cultura de pitch feedback, a gente convida os melhores empresários e empreendedores de startups da região. Esse programa 2020 ele é online, então a gente vai ter acesso a empresários do Brasil todo e a gente convida eles para ser mentores. Então, mentoria é com você estar compartilhando a sua experiência com outros empreendedores. Então, primeiro você ouve a ideia do empreendedor, depois você dá um feedback. E essas semanas, cada semana, ela tem um tema específico. E a gente chama um expert daquele assunto para fazer uma palestra sobre aquele assunto. E aí os founders, né, os fundadores, os empreendedores, questionam o empresário sobre aquele assunto. Então, é uma troca de experiências, né, entre o mentor que está lá, primeiro apresentando o tema, e depois o próprio empreendedor de startup que pergunta sobre aquele tema, faz o pitch da startup e também recebe um feedback do mentor. Então, por isso que tem uma interação muito grande, né, entre as pessoas. Então, não adianta a gente só dar conteúdo para esse empreendedor. A gente dá muito conteúdo, a gente dá um homework para ele muito forte, às vezes de validação de ideia, de mercado, tamanho de mercado, precificação, marketing, mas não adianta nada a gente dar a teoria para ele se ele não praticar isso, se ele não praticar esse pitch, se ele não
ele não for validar isso lá nas empresas, lá na ponta, entendeu? Se ele não fizer uma pesquisa aberta com o mercado, entender qual que é a dor que ele pode atender. Então, toda essa validação de ideias, de desenvolvimento de produto, é que você vai alcançando níveis de maior maturidade para você conseguir vender, né? Você transformar aquela sua ideia em um negócio vendável, digamos assim, né? É quase como se fosse um estudo de viabilidade técnica e econômica da sua ideia, né? Do negócio que você quer montar. Então, entra muito nesse aspecto científico mesmo, né? É como se a gente tratasse a nossa ideia ou o nosso negócio como uma pesquisa científica. E a gente começasse a analisar aquilo que o mercado quer e aquilo que eu estou oferecendo. É muito no conceito de problema e solução. Se eu não encontro um problema, eu não vou ter uma solução. E se eu não entender daquele mercado, como é que as empresas vão me contratar? Como é que as pessoas vão me contratar se elas não me enxergam como uma autoridade, um expert no assunto, né? Então, por isso que a gente fala muito também em marketing de conteúdo. As pessoas têm que saber que você sabe. Então, se você não consegue compartilhar isso através de um blog, através de um site, ou de uma live, como a gente está fazendo aqui hoje, como é que a gente vai saber que a Ana Lúcia, né, tem essa reputação, tem essa autoridade? Como é que a gente vai saber que o Marcos, né, ele representa o Founder Institute e que tem uma série de eventos online gratuitos que eu posso aprender mais sobre o negócio, que eu posso fazer um teste de aptidão para ver se eu tenho perfil de empreendedor? Ou seja, são tudo coisas gratuitas que as pessoas têm que ter essa curiosidade e ir atrás, né? Todo empreendedor tem que ter esse desprendimento, né? Senão não é empreendedor. Envolve proatividade também, né? Total, proatividade, é resiliência, e a quarta revolução, ela está tirando todo mundo da zona de conforto, porque na quarta revolução industrial não existe mais CLT, todo mundo é empreendedor e todo mundo é cliente, certo? Então, mudam as relações de trabalho, né? A gente percebe que é uma relação muito mais terceirizada. Quando uma empresa contrata uma startup, na realidade ela está terceirizando um serviço. É um serviço geralmente digital, um serviço automatizado. Isso que a gente chama de transformação digital. Então, o que você não faz dentro da empresa bem feito, você pode estar terceirizando com menor custo e mais qualidade e produtividade. Então, então, quando a gente fala em startup, para quem ainda não sabe o que é uma startup, é uma empresa de serviços. Só que uma empresa de serviço tecnológico, que tem um site, que tem, né, um aplicativo, e que ela faz uma entrega física, mas usando o meio digital. Então, a gente fala que a tecnologia ela é meio, ela não é fim. O fim continua sendo o mesmo. Então, toda empresa de tecnologia, ela é a ferramenta, né, de contato com o cliente, mas o produto final continua sendo o mesmo, muitas vezes, continua sendo um livro, continua sendo uma comida, continua sendo, né, um produto físico, muitas vezes. Ou quando é um serviço, também você entregou aquele serviço. O importante é faturar, e que esse faturamento seja recorrente, porque significa que o cliente viu o valor no que você está fazendo e ele aceita pagar uma mensalidade, uma assinatura por aquilo que você está oferecendo. Ótimo. Então, e o programa só para repetir, as inscrições começam agora e vão até quando? Então, eu vou dar um conselho para todo mundo entrar no site fi.co/join/Goiânia. Tá? O join é em inglês, tá? FI é de Founder Institute.co/join/Goiânia. E para você se cadastrar nos eventos, aí esse primeiro site que eu dei é para você ter uma visão do programa, que a primeira etapa de recrutamento vai até dia 20 de agosto, né, com preços aí mais promocionais. Depois do dia 20 de agosto aumenta um pouquinho e vai até meados de setembro, né, a última chamada, 15 de setembro, e o programa de aceleração começa no dia 30. Para quem quer participar dos eventos de recrutamento, não participou do primeiro e do segundo, quer participar na semana que vem com o Rodrigo da Stay App, que é uma startup aqui de Goiânia, muito bacana, que faz justamente, ele manda um SMS para os seus clientes para eles voltarem mais rápido a comprar de você. Então, é como se você fizesse uma campanha
dos seus últimos clientes que compraram o seu produto para que ele volte mais rápido a comprar. Então, é uma startup muito bacana de marketing. Para quem quiser participar dos eventos, é fi.co/events, né, em inglês. Então, fi.co/events, né, de eventos em inglês, né, events. Então, através desses 2 links, né, você tem acesso aos eventos e a todo o programa de aceleração que vai ser online de Goiânia, com mentores locais e nacionais. E para quem quiser conhecer a gente no Instagram também, a gente está lá no founder.institute.gym. É até mais fácil aí para quem quiser, né, conhecer lá as últimas novidades, né? E também sobre o último programa, para aquelas pessoas que graduaram, algumas conseguiram um investimento de R$100 mil privado, já de investidores anjos, outros 2, 3 conseguiram recursos da FAPEG, do edital Centelha, né, que promove empreendedorismo. É um edital que ofereceu R$60 mil para cada empreendedor, né? Então, 29 projetos foram contemplados. Então, todos eles são convidados também a participarem do Founder, que é um programa de aceleração. Então, você pode usar esse recurso que você ganhou da FAPEG para desenvolver seu MVP durante o programa do Founder. O MVP, a gente fala que é o produto mínimo viável, que é justamente essa plataforma digital que transforma uma empresa tradicional em startup. Então, a gente ensina como é que os empreendedores também conseguem criar sua startup de tecnologia. Marcos, mais uma vez eu agradeço você, eu gostei muito. Tomara que tenham muitos empreendedores fazendo parte do programa. E a gente está por aqui. Qualquer coisa, conte conosco para divulgar as ações. E quem sabe aí, o ano que vem, fazer alguma parceria, tudo bem. A gente está à disposição. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ana Lúcia. O nosso objetivo é criar empreendedores de classe mundial em Goiânia, né, para atender não só o mercado local, mas todo o mercado nacional e internacional. Veja o exemplo da 44 aí, que vendia 4 bilhões, 5 bilhões por ano em moda, né, em confecção, e com essa pandemia foi altamente afetado. Então, é a hora aí da 44 transformar tudo em e-commerce, em marketplaces, para que as pessoas continuem comprando mesmo, né, longe, né? Então, é isso que a gente quer dizer. O digital, ele amplia o alcance do seu mercado. Então, você não fica refém só das vendas físicas e locais. Você pode atender qualquer lugar do Brasil e do mundo através de uma startup. Então, agradeço pela oportunidade e vamos fomentar o empreendedorismo em Goiás. Tá bom. Obrigada e